Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar um amém mais convicto. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Que coisa boa. Coisa boa poder estar aqui adorando com os irmãos nesta manhã. E vamos compartilhar a palavra de Deus daqui a pouco. Eu quero, nessa minha fala introdutória, abraçar a irmã Roseli e Ronaldo, que sepultaram o sogro e o pai. Sogro dela e pai do Ronaldo, recebam o nosso abraço. E eu quero também, irmãos, nessa palavra introdutória, agradecer aqueles irmãos e irmãs que têm orado pela Débora. Nós temos lutado com problemas na saúde dela, mas isso não tira de nós a garra de servir ao Senhor. Recentemente ela ficou 50 dias com enxaqueca, e enxaqueca está entre uma das 10 maiores dores que alguém pode sentir. Então eu quero agradecer aqueles que nos têm dado cobertura em oração. Ela entra normalmente só para o momento da mensagem, porque o ruído, que para nós é normal, para ela é potencializado. Agradeço as orações. Proximamente nós estaremos aqui à frente para que a igreja interceda por nós. Muito obrigado. Próxima palavra que eu quero dar, irmãos, é convidar você para vir domingo que vem. Você está vendo ali que faltam apenas 3 parcelas. Isso é um milagre. Não tem explicação, a não ser o fato de que aquilo que começa com a bênção de Deus alcança êxito. Não somos igreja de ricos, conquanto assim alguns compreendam na nossa cidade. E Deus tem tido misericórdia de nós. Eram 42 parcelas. Hoje faltam apenas 3. Irmão, vou repetir. Eram 42 parcelas, igreja. E agora só faltam 3. É a mão de Deus. Vamos terminar em março. E eu quero muito convidar você para estar aqui domingo que vem. Domingo que vem a gente vai ter ceia, não é isso, Edilson? Não? É no primeiro domingo. Não, então é primeiro domingo. Quero convidar você para estar aqui no primeiro domingo. Domingo que vem também. Mas não falte no primeiro domingo, no segundo culto. Que nós vamos fazer 2 cultos, né, para não termos assim aglomeração de pessoas. Então, quero agradecer a Deus e dizer que nós estamos desafiando aqueles irmãos que quiserem dar um depoimento de 50 segundos. Nós já temos recebido de algumas pessoas, inclusive pessoas de fora da igreja, pastor Eduardo Nascimento, que está lá no Pará. Ele assumiu o compromisso de ajudar a nossa igreja e faz isso todo mês. Eu pedi, pastor, grava um vídeo, e ele gravou os 50 segundos, tremendo. Você vai mandar por telefone celular da igreja, se puder colocar na tela, você grava no seu zap, manda 50 segundos, não pode ser mais do que isso, ok? Mas é importante que nessa fala você inclua a seguinte frase: este é o milagre e eu faço parte. Se você quiser gravar, né, um vídeo, nós vamos fazer um vídeo depois aqui com todos os depoimentos. Você vai falar da sua alegria de participar e colocar essa frase: este é o milagre e eu faço parte. Ponha por gentileza ali o zap da igreja, o pessoal pegar. Ok, irmãos?
Então, já pedi aos líderes de células que divulguem para que os membros das células falem com os seus liderados, dê a oportunidade de você deixar o seu depoimento e também de você participar ainda nesses 2 meses. Querido, nós vamos saudar tudo, mas é um privilégio que você pode ter de dizer, este é um milagre e eu faço parte. Amém? Penúltima palavra que eu quero dar, nós vamos começar uma campanha intitulada Volta para a Igreja. Volta para a Igreja. Porque, meus irmãos, há muitas pessoas que já retiraram da sua agenda vir à igreja. Você sabe por que é que a gente encoraja a pessoa a voltar para a igreja? Para o seu bem espiritual. A pessoa que se distancia da comunhão, do culto aqui, há coisas, olhe para mim, há coisas que Deus fala comigo no meu gabinete. Quando eu me ajoelho, quando eu ponho meu rosto no chão, quando eu me deito ali e falo com Deus, há coisas que Ele fala comigo ali. Mas há outras que Ele fala conosco no ajuntamento. E quando um dos efeitos danosos da pandemia, é que cortou o hábito saudável de estar na igreja. E olha para mim, quando você tira alguma coisa excelente da sua agenda, você coloca uma outra coisa que não é tão excelente assim. Isso é natural. Exemplo, você tem um carro e uma peça no carro deu problema, peça original. Aí você vai ver o preço da peça original, estratosférico. Aí o vendedor diz assim, mas tem uma aqui similar, mais barata. O que é que você faz? Na maioria das vezes, a pessoa coloca a similar. Tirou uma coisa excelente e normalmente a gente não coloca algo tão excelente. Provavelmente, na vida de muitas pessoas, estar na igreja já não faz mais parte da agenda. Aí entram outras coisas. Domingo, e o argumento não é possibilidade de contágio. Olha como é que está aqui. Joga a câmera para baixo, por favor, só para o pessoal ver aqui quem está em casa, ou quem estiver em casa. Por gentileza, Vinícius. A questão não é o distanciamento, a gente está com muita segurança. Mas outras coisas entram. Aí o que acontece? Um solão desse, domingo de manhã. O que a pessoa faz? Não vou nem pensar na piscina de clube que está fechada. Mas ele tem uma caixa d'água em casa. Aí põe lá uma churrasqueirazinha. Aí assa uma carne domingo de manhã, um solão desse. Gente, um calorão tremendo. Sabe o que aconteceu? Entrou alguma outra coisa. Olha, reverter esse processo é dificílimo. Resultado, a vida espiritual vai murchando. O hábito da leitura da Bíblia, foi fantástica a iniciativa do Ministério Casa de encorajar a leitura da Bíblia o ano todo. Eu estou fazendo com anotações. Então a pessoa deixa de ler a Bíblia. Culto de oração, qual é a justificativa de não ver o culto de oração? Você que tem filho pequeno, por favor, olhe para mim, isso eu vou falar, é de palavra de pai, que agora é avô 2 vezes. Aquela palavra de Provérbios 22:6, instrui o teu filho no caminho que deve andar, é treinar o filho. Faça isso, enquanto ele tem prazer de vir à casa de Deus. Porque chega um momento que a concorrência do mundo é tão grande, aí você diz, vamos para a igreja, não estou com vontade. Está entendendo? Então eu vou começar uma campanha, nós vamos elaborar uma campanha, volta para a igreja, volta para a igreja, volta para a igreja. Amém, irmãos? Então por isso a gente encoraja você a vir para a igreja, né? Até porque a internet ela pode ser boa, mas pode ser venenosa. A pessoa está em casa, assiste o culto, não é verdade?
está em casa, deitadinha, está assistindo o culto. Isso vai gerando uma comodidade. Guarde, se você tirar algo excelente, normalmente você não coloca algo do mesmo nível ou melhor. A tendência é colocar de qualidade inferior. E é assim na agenda de cada um de nós. Quantos já perderam fogo ardendo no coração? Quantos já não tem mais aquela paixão pelas coisas de Deus? Quantos já não tem mais aquela emoção quando ouvem a palavra de Deus que já aconteceu em outras épocas? Aí eu peço a Deus, Senhor, incendeie o coração dos crentes de santo zelo. Nós acabamos aqui, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não cantamos isso? Mas às vezes isso se torna algo mecânico. Então, irmão, você que, especialmente, claro, você que está me ouvindo em casa, volta para a igreja. Vamos dizer juntos? Será que você pode, irmão querido, falar tão forte para que quem estiver em casa ouça? Vamos dizer para as pessoas que estão em casa o quê? Não, pode ser mais forte. Eu quero desafiar você a falar de tal forma que a pessoa que está lá em casa, de repente, diz assim, epa, vamos dizer juntos, qual é a campanha? Volta para a igreja, para o seu bem espiritual. Amém, irmãos? E a última palavra, antes de anunciar o tema da mensagem, é a seguinte, é um pedido. Domingo retrasado, eu estava sentado ali com o meu celular, porque é a forma que eu tenho de falar com o pessoal do som, diminui, aumenta e tal. Aí eu levantei a cabeça e vi os meninos aqui do louvor, todos com celular, como eu. Eu olhei para trás e vi todo mundo com celular. Eu falei assim, que tal se nós retornarmos àquele momento de preparação para o culto? Eu peço normalmente o pessoal do louvor para colocar uma canção. E eu olhei para trás e eu disse, meu Deus, todos nós, eu inclusive, vidrados no celular, quando era o momento de, que tal? Nos ajoelharmos, pedirmos a Deus, Senhor, fala comigo nessa manhã. Hoje o tema da minha mensagem, deixa eu já anunciar aqui qual é. 6 verdades sobre o dinheiro, que muitas pessoas sabem, mas poucas acreditam. Eu vou falar sobre isso. Então a pessoa pedir a Deus, você topa, você aceita esse pedido? Naquele momento de preparação para o culto, eu sei, irmão, que você está mandando mensagem para alguém, mandando o link do culto, mas que tal se naquele momento de preparação do culto, a gente poder assim contemplar alguém de joelhos orando, alguém com lágrimas nos olhos, alguém pedindo, Deus fala através do pregador, ele é um vaso falho, mas usa esse homem de Deus para trazer uma palavra, Senhor me alimenta, Senhor vá visitar meu filho, aquela pessoa que está hospitalizada por causa do vírus, que tal se nós criarmos uma antessala de milagres? Faz sentido? É um pedido, tá? Amém, irmãos? Amém ou não amém? Esse amém, então amém, esse meio atravessado. Mas eu sei que vocês entenderam. Muito bem, vamos à palavra de Deus. Lucas capítulo 12. Eu estava meditando nessa passagem, na minha leitura habitual, me deparei com este texto, Lucas 12, que apresenta uma parábola, a parábola do rico insensato. E eu quero nessa manhã conversar com a igreja, com os amigos, irmãos e irmãs, você que me ouve ver pela internet, que vai assistir esta mensagem oportunamente, quero pensar no seguinte tema,
6 verdades sobre o dinheiro que muitas pessoas sabem, mas poucas acreditam. Nós vamos extrair aqui do texto. Vamos extrair aqui da palavra. Você abra sua Bíblia, veja no texto da virtual que você tem, mas venha comigo. Lucas capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga ou regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado para quem será? Assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Senhor nosso Deus, nos curvamos reverentemente diante da Tua palavra. Pedimos-te que nos fales através dela. Oro ainda para que abras a nossa mente. Peço-te que coloques as palavras adequadas nos meus lábios. Que elas não saiam torcidas, chegando aos ouvidos de forma equivocada. Peço-te a tua boa mão sobre nós, ainda orando pelos enlutados, pelos enfermos, e orando para que a vacina, Senhor, minimize tanto sofrimento no mundo inteiro. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Portanto, eu quero falar nessa manhã sobre 6 verdades sobre o dinheiro, que muitas pessoas sabem, mas poucas acreditam. Todo mundo gosta de dinheiro. É uma necessidade. É um mal necessário. Ele é necessário para a aquisição de bens. É necessário para a aquisição de alimentos. É necessário para a aquisição de medicamentos, que, aliás, estão numa evolução estratosférica. Ele é necessário para a educação. Ele é necessário para a segurança. Ou seja, nós vivemos uma realidade na qual o dinheiro se torna uma necessidade.
E quero ainda dizer que o problema não está necessariamente no dinheiro. Como disse, todos nós necessitamos dele. Você trabalha objetivando trazer condições de conforto para a sua família. Nada errado. Você se frustra quando isso não acontece. Porque a nossa realidade de vida, ela exige essa situação. O problema não está no dinheiro, mas sim na relação equivocada que você e eu, irmão querido, podemos estabelecer com Ele. Há duas passagens na Bíblia que colocam luz nessa verdade. A primeira delas, Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Quando Salomão diz assim: o que amar o dinheiro, nunca se fartará dele. Eclesiastes 5:10, por favor. O que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará de renda. Também isso é vaidade. Salomão está dizendo que o problema não está no dinheiro, mas da relação equivocada que nós passamos a construir com Ele. E veja bem, todos nós aqui estamos sujeitos a isso. E quem ama não vive a dimensão do contentamento, não se farta, sempre quer mais. Paulo fala a mesma coisa. Nos alerta para essa possibilidade real de uma relação equivocada com o dinheiro. No texto de 1 Timóteo, capítulo 6, e também versículo 10. 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo diz assim: porque o amor do dinheiro, olha bem, não é o dinheiro, mas a relação que eu estabeleço com ele, que tem o nome, amar. Amar significa dar uma importância exagerada, emocional, àquilo que é objeto do meu amor. É a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo está dizendo, numa palavra dada a Timóteo, que a relação equivocada do cristão com o dinheiro, na forma do amor, inevitavelmente me coloca numa dimensão de cobiça e me leva ao desvio da fé. Sabe o que isso significa? Que o materialismo assume formas, muitas formas, mas por trás dessa saga, dessa paixão, dessa colocação da aquisição de bens materiais numa escala de importância equivocada na vida do cristão, e inevitavelmente rouba a fé. Ele se torna um cristão nominal. E por trás disso encontra-se a crença de que os bens tangíveis, palpáveis ao nosso redor são tudo o que existe. Passamos a confiar mais no dinheiro do que em Deus. Querido irmão, Paulo está dizendo isso, nos alertando contra isto. Provavelmente alguns de nós já tivemos a nossa vida espiritual solapada
lapada, minada, corroída, carcomida, destruída, porque permitimos que o nosso coração gradativamente se voltasse para uma relação equivocada com o dinheiro. Um autor que eu estou lendo, muito interessante, David Fisher, num livro intitulado O Pastor do Século XXI, ele diz algo interessante na página 52, que é o seguinte: os perigos do materialismo, consumismo, diz ele, podem ser os inimigos mais perigosos da igreja, porque muitos aceitam os seus tentáculos em suas vidas. David Fisher está dizendo que os perigos do materialismo, consumismo, podem ser os inimigos mais perigosos da igreja. Ele não fala aqui das heresias que estão se multiplicando nas mensagens que a gente vê pela televisão hoje. Mas ele diz que o materialismo se constitui num dos maiores perigos para a igreja. E muitos de nós vamos aceitando os seus tentáculos. Posto isto, irmãos, vamos ao texto. O texto nos apresenta uma parábola que foi motivada por uma questão financeira. A questão material de alguém que se aproximou de Jesus e fez um pedido. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E a partir dessa situação, deste pano de fundo, o Senhor Jesus conta uma parábola extraordinária. Esta parábola, ela nos alerta sobre os perigos ou verdades sobre o dinheiro que muitos de nós até sabemos. Eu vou destacar aqui 6 delas no texto. Mas a gente não acredita. Pode ser até que alguns de nós aqui já estejamos sendo envolvidos, abraçados por estes tentáculos, sem nos darmos conta. Não significa dizer o indivíduo não vir mais à igreja, não significa o indivíduo ir para motel e aprontar no mundo, não, nada disso. Mas ele vai colocando na sua vida, ou redefinindo uma escala de valores, na qual aquilo que era importante para ele, lá no início da sua caminhada, quando ele entregou sua vida a Jesus, quando ele se rendeu a Cristo, muitas vezes em prantos, e ele tinha uma paixão tremenda pelo Senhor. Aos poucos isso foi perdendo lugar para outras coisas. Jesus então conta uma parábola, e essa parábola é linda, perturbadora, desafiadora. E eu quero então retirar do texto 6 verdades sobre o dinheiro, que muitas pessoas sabem, mas poucas acreditam. Estão comigo até aqui? Primeiro lugar, primeira verdade: os principais conflitos entre pessoas têm a ver com dinheiro. Olha o que diz o texto. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Alguns sugerem que o queixoso estava inquirindo Jesus para tratar de uma questão do irmão primogênito que tinha, por lei, direito a receber na herança parte dobrada. O texto não diz isso,
Mas alguns sugerem que o queixoso que ficou com uma parte menor, que não era ilegal, ele se aproxima de Jesus e diz: Senhor, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Pode ser, mas eu prefiro até pensar que eram partes iguais e que um estava de alguma forma tentando tripudiar ou trapacear o outro. Também pode ser. Aqui é uma relação entre irmãos. Mas você já deve ter ouvido essa história de um senhorzinho idoso, aposentado, que já não consegue mais ir ao banco. Aí tem aquele filho, ou aquele neto que tem acesso ao cartão do vovô, do papai, ou da mamãe, conhece a senha. E ao invés de transformar aquela renda em benefício de quem de direito, trapaceia, usa para comprar coisas para si. Você já deve ter ouvido essa história. Quantos relacionamentos entre irmãos foram quebrados por conta do fato de que um trapaceou com o outro? Quantos relacionamentos entre membros da igreja que ficaram terrivelmente afetados porque um não agiu com integridade em relação ao outro por causa de questão financeira? Está entendendo o que eu estou falando? E aí, as histórias podem se multiplicar porque você conhece muitas delas. Quantos pais já trapacearam com os filhos? Quantos filhos trapacearam os pais? Quantas pessoas no relacionamento familiar trapacearam uma com a outra ou contra a outra por causa do dinheiro? A questão aqui é essa. Jesus é inquirido: mestre, um homem da multidão diz: meu irmão, diz para ele repartir comigo a herança. Então, a primeira verdade é que os principais conflitos entre pessoas têm a ver com dinheiro. Há outros motivos. Há outros. Mas este é certamente um dos principais. Talvez alguém aqui nesse auditório esteja com o coração assim, olha, magoado. E olhando, dizendo assim: pastor, é verdade o que você está dizendo aconteceu comigo? Talvez você em casa, agora olhando para a sua própria história, e vem à mente aquele episódio, aquela pessoa, aquela situação, ocorrida há 5, 10, 20, 30 anos, e você com esse peso no coração. Primeira verdade. Estão comigo até aqui, irmão? Amém? Segunda verdade, são 6. Segunda verdade sobre dinheiro que muitas pessoas sabem, mas poucas acreditam. Quem não faz do dinheiro seu servo, o terá como um senhor. É verdade. Jesus disse assim, ele responde ao pedido, verso 14, homem, quem me pôs a mim por juízo ou repartidor entre vós? Ele diz assim, acautelai-vos e guardai-vos de quê? De quê? De quê, irmão? Avareza. Você sabe o que é avareza? Uma coisa é ter dinheiro, é possuir dinheiro. Outra coisa é ser possuído pelo dinheiro. Avareza é isso. O dinheiro tem uma poderosíssima capacidade de nos dominar. Poderosíssima. E quando a gente estabelece uma relação em que o dinheiro não se torna o nosso servo,
Ele se tornará inevitavelmente o nosso Senhor. E é impossível amar a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Não tem como. Não sou eu que estou dizendo isto, não, irmãos. O Senhor Jesus quem o diz no texto de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, mais adiante, só você seguir um pouquinho aí na sua Bíblia, ou rolar a sua tela. Jesus diz assim no verso 13. Ninguém pode servir, Lucas 16, 13, a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá. Não dá para ter amor igual. Se você não fizer do seu dinheiro um servo submisso, ele será um tirano dominador, um tirano senhor. O mesmo texto na linguagem, na nova versão internacional, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está dizendo, vocês não podem, é uma impossibilidade fechada, cláusula pétrea, lacrada, fechada. Não dá para servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Compreende? Em algumas traduções aparece a palavra mamon, que significa simplesmente riqueza. Que é a cobiça egocêntrica, alienada de Deus. Quando o homem possui alguma coisa, em realidade essa coisa o possui. Ele vai secando. E aí eu quero dizer para você, irmão, que não tem de ser assim. Há antídoto, a proteção. O antídoto para a avareza e o domínio do dinheiro tem a ver com duas palavras: conquistar e contribuir. Esse é o segredo do enriquecimento saudável. É o indivíduo que conquista, e nada errado em você ampliar o seu patrimônio. Mas se esta é uma parte da questão, se a conquista não se traduz em contribuição, e quando eu falo contribuição, não estou me referindo apenas a você ser fiel no dízimo, porque o dízimo é também uma forma, um antídoto contra o domínio do vil metal, mas eu estou me referindo a você contribuir para o bem do outro. Você pode ajudar a ação social, você pode abençoar outras pessoas. O binômio é esse: conquistar e contribuir. Quem só conquista, mas não contribui, eu sinto dizer, você se tornou servo de um tirano, Senhor. Meus irmãos, eu estava lendo sobre isso e descobri que uma instituição americana, Business Insider, ela fez uma pesquisa entre as 20 pessoas mais generosas do mundo, que contribuíram para causas sociais, pasmem, com mais de 400 bilhões de reais. Eu li, por exemplo, sobre Warren Buffett, que é um investidor americano. Mais da metade do patrimônio dele é para causa social, ajudar instituições que pesquisam câncer, que buscam melhorar a questão do autista, que investem em saneamento básicos em países abaixo da linha da miséria. Pessoas que conquistam e são pessoas simples.
Conquisto, mas entenderam binômio, conquistar, contribuir, conquistar, contribuir. Há pessoas que conquistam, mas elas se tornam nada generosas, amado. A generosidade é o antídoto sobre o domínio do dinheiro no coração. E tem uma coisa, quanto mais generoso, Deus mais abençoa você. Há pessoas que brigam com o guardador lá do carro na rua, aqueles meninos, aquelas moças, por causa de R$2. Eu tenho a plaquinha de idoso. A gente tem 2 horas grátis. Essa semana aconteceu. Que antes, pelo menos alguns faziam assim, eu usei 15 minutos, eu anunciava lá, eles paravam a contagem do tempo, depois se eu voltasse, eu continuava. Agora não é mais assim. Aí eu parei o meu carro em algum lugar, não usei 2 horas, depois fui para outro lugar, precisei voltar ao centro da cidade, e tinha lá um papelzinho e tal, chamei o rapaz, ele disse, não, o senhor tem aqui uma dívida de R$4,50. Sabe o que eu fiz? Paguei. Porque eles precisam bater meta. E tem gente que briga, que ofende. Sabe por quê? É um divino não é generoso. Eles não são donos da empresa, eles precisam bater meta. Saber disso. Ficando em pé o dia todo lá, encarando o cliente chato. Às vezes eu pergunto, é difícil trabalhar aqui? Difícil, tem gente que ofende. Tempos atrás, alguém disse assim, tive que chamar até o guarda municipal, que o camarada se deu carteirada, que era policial, e que não sei o que. Ele está lá, é funcionário, ele não é dono da empresa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Seja generoso. Conquistar, contribuir. Conquistar, contribuir. Se você conquista, mas não contribui, eu quero dizer para você, o tentáculo está envolvendo você. Eu digo que o dízimo é uma das formas. Por que a gente fala de dízimo? É mandamento bíblico. Por que é que o Senhor Deus, na palavra, a única vez na Bíblia que o Senhor Deus diz assim, me provem, me testem, façam prova de mim. Você sabia que a única vez que ele diz isso é, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, façam prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Repreenderei o devorador para que não vos consuma. Está lá Malaquias capítulo 3. Então essa é uma verdade. Vamos ser generosos, irmãos. Generosos. Generosos. Não briga por R$2,50 com o menino da rua, não. Ele não é dono da empresa. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Ele tem que apresentar no final do dia quanto que ele vendeu. Ele tem meta. Mas essa é uma verdade que a gente até conhece, mas às vezes a gente não acredita. Porque a evidência daquilo que a gente de fato crê não é aquilo que está na minha mente, é aquilo que ganha minha mão, meu pé. É aquilo que eu faço. A fé não palpável, intangível, ela é de fato testada naquilo que eu faço, naquilo que eu pratico. O resto é falação. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Estão me entendendo? 6 verdades sobre dinheiro que todo mundo sabe, mas poucos acreditam. Aliás, eu estava falando aqui dos milionários que contribuem em várias causas. O dono do Facebook, ele investe uma grana pesada lá no Nordeste para ajudar causas sociais.
Eu fiquei impressionado de ver de um milionário que investe mais de 400% da renda dele em causas sociais. Essas 20 pessoas que eu pesquisei, você sabe o que é que essa instituição descobriu? Que eles já investiram em causas sociais mais do que eles ganharam na vida, mais do que eles têm no momento atual. Durante a vida eles investiram, então eles têm hoje uma quantia extraordinária, mas ao longo da vida investiram muito mais do que têm hoje. O princípio: conquistar, contribuir. Diga comigo, conquistar. Não, diga conquistar, contribuir. Conquistar, contribuir. Esse é o binômio. Faça o teste e você vai ver a sua vida assim. Você conquistou, contribuiu. Eu não estou dizendo que contribuir é dar dinheiro para a igreja. Eu encorajo você a ser dizimista, é bíblico. Mas ser um coração largo para abençoar. Abençoar a causa social. Gente, a ação social da igreja, que faz de forma discreta, é um trabalho extraordinário. Eu vejo lá o sofrimento, a angústia das líderes, entre elas a minha esposa Débora. Gente que manda mensagem, não tem uma cesta básica. É verdade que com a ajuda do governo está estranho, parece que diminuiu o número de pessoas procurando. Mas quantos a gente pode ajudar? Está entendendo, irmão? Terceira verdade sobre dinheiro que muitos sabem, mas poucos acreditam, é que a vida não deve ser medida pelo que temos. No verso 15, o Senhor Jesus diz assim. Primeiro ele faz esse alerta: cautelai-vos e guardai-vos da avareza. Mas ele diz mais. Olha que coisa tremenda, irmão. A vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Isso é forte demais. As pessoas medem as outras pelos que elas têm ou aparentam ter. Você já deve ter visto na internet aquelas pegadinhas do camarada que para perto de uma Ferrari. Aí passa uma menina, diz, uma menina, a menina toda fogosa. Puxa a conversa, tal, você quer sair comigo? Ah, mas eu sou comprometida e tal. Ele está, não, só para tomar um café, ninguém vai saber. Ela olha para o carro assim, ah, é rapidinho, é só tomar um café? É. E quando ela aceita, ele, então vem comigo. Aí tem lá um carrinho, tá os pedaços na frente. Quem é que já viu isso? Aí chega lá, a moça fala assim, que isso, você vai embora? Sabe por quê? Que você e eu medimos as pessoas por aquilo que elas têm ou aparentam ter. Às vezes a pessoa tem, mas não tinha condição de ter. E aí eu cito mais uma vez, David Fisher, em algo que ele disse muito forte. Uma visão equivocada do dinheiro, sabe o que reproduz? Nós permitimos que os ricos atribuam sua grande sorte às bênçãos de Deus, sem perguntar se isso significa que os pobres, de algum modo, perderam as dádivas divinas. Toda riqueza é bênção de Deus? Pergunte a Lava Jato. Sim ou não? Claro que não. Então, atribuir riqueza, a bênção de Deus, e aquele que é pobre não é favorecido, porque o equívoco está na relação que estabelecemos com o ter. Jesus disse de forma clara, inequívoca, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ponto final. Então essa é uma verdade
que precisamos crer de todo o nosso coração. Quarta verdade. Amém, irmãos? Estão acompanhando? Quarta verdade sobre dinheiro que muitos sabem, mas poucos acreditam, é que quem regula a vida por aquilo que tem, naturalmente, vai se tornar uma pessoa egoísta. Naturalmente. Olha o que diz o texto, na parábola. No verso 17, Jesus fala então, conta uma parábola, aqui ele começa a parábola, no verso 16, campo de homem rico, parábola é uma história com a finalidade de trazer um ensino espiritual. O campo de homem rico produziu com abundância, então ele arrazoava consigo mesmo, falava consigo mesmo, dizendo, não tem onde, o Senhor Jesus, ele extraordinariamente, ele destaca essa questão do egoísmo, quando ele diz assim, não tem onde recolher os meus frutos. E direi, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto, e todos os meus bens. Sabe o que é isso? O indivíduo se torna egoísta. Numa negociação, o que importa, para muita gente é tirar vantagem. Fiz um bom negócio. Comprei bem, o outro vendeu mal. Mais esperto é aquele que ganhou mais à custa do prejuízo do outro. Esse é o mecanismo de lá do mundo. Mas não é de Jesus. E todos nós, verdade perversa. Porque pensamos que a vida é o que se mostra. Vocês não têm ideia, irmãos, quantas pessoas nos grandes centros desfilando num carrão do ano, morando num palacete, mas namorando o suicídio, porque não suporta o vazio do coração. Vocês não têm ideia daquela família simples, morando numa casa de tijolo à mostra, tomando um cafezinho com pão com manteiga, e numa felicidade tremenda, porque naquela casa tem aquele que traz verdadeiramente alegria ao coração, Jesus de Nazaré. Não tem ideia de quantos que precisam de droga, de mais droga, de mais droga, de cocaína e de mais droga para empurrarem a vida, embora tendo tantas coisas. Tem aquela família modesta, feliz da vida. Como antigamente a gente encontrava, porque a composição numérica das famílias, depois do advento da pílula anticoncepcional, mudou. Mas você já deve ter visto aquela bicicleta com 5 filhos, com Bíblia na mão, indo para a igreja, adorar a Deus, felizes da vida. Sabe por quê? Porque o crente, ele aprende que a vida não é medida pelo que a gente tem. Hoje a gente tem, mas fala sério, você não pode perder tudo. 1929, uma quinta-feira, chamada Quinta-feira Negra, nos Estados Unidos, houve uma queda da Bolsa de Valores. Pessoas que dormiram ricas, milionárias, acordaram na miséria, perderam tudo, muitos se mataram. A vida não é aquilo que a gente tem. O que você leva para a eternidade? O tema da minha fala é verdade sobre dinheiro, que todo mundo sabe, poucos acreditam. Eu vou pregar uma série de mensagens baseadas nesse tema.
Hoje à noite eu vou falar verdade sobre a volta de Cristo, que muitos sabem, poucos acreditam. Então eu vou falar sobre isso, em algumas vezes. Porque a gente precisa guardar isso. A vida não é o que se tem. E nós somos influenciados por essa mentalidade perversa, sim. Quinto lugar, caminhando para o fim. Amém, irmãos? Está abençoando você? Quinta verdade. Quem regula a vida. Então aqui Jesus está dizendo para se tornar egoísta. O meu, quero é tirar vantagem. Quinta verdade. Quem regula a vida pelo dinheiro, constrói uma falsa sensação de satisfação. No versículo de número 19, o que é que o indivíduo da parábola diz para si mesmo? Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Falsa sensação de satisfação. Pessoas sadias são impelidas por uma paixão por Deus e um amor ao próximo. Não pela aquisição de coisas. Pessoas sadias são impelidas por uma paixão por Deus e amor ao próximo. É isso que as empurra. E no rastro disso vem a aquisição. E não pela aquisição de coisas materiais. Porque coisas não satisfazem. Você já deve ter pensado assim. Primeiro carro que você comprou, aí juntou dinheiro para comprar o primeiro carro. Comprou de um amigo, comprou numa loja um carro usado. Você não desenvolve no início uma relação de tanto cuidado com aquele carro? Sim ou não? Cuida, lava. Mas com o tempo não vai mudando a coisa? Eu tinha um Passat marrom, 3 portas. Já tive um Chevette 64, que a Sociedade Feminina da igreja comprou, porque eu fazia muita visita a pé, e a mãe do Serginho, Nelly, mobilizou as irmãs, compraram um Chevette para eu fazer visita. Depois uma Brasília, dupla carburação, eu chamava de Brasília Pentecostal, porque era barulhenta toda a vida. Aquele barulho, né? Depois o Passat marrom, 3 portas. Aí um dia eu fui lavar o carro, cuidando do carro. Eu acho que tirei uma vela ou alguma coisa de cera do carro. Quando eu encostei no carro no sol, ficou brilhando. Sabe o que eu fiz? Gente, o Passat vai ficar muito lindo. Debaixo do sol, meti vela em cima do carro. Ficou um brinco. Pensa num carro brilhoso. É como antigamente se fazia com criança com a canela russa, né? Se passava o quê? Gordura, para ficar limpinha. Isso não é do tempo de vocês, mas é de alguns aqui, com certeza. Só que o carro no sol brilhava. O sol foi saindo. A cera foi secando. E o carro que era brilhoso ficou russo. Ah, que pena. Meu carrinho querido. Mas com o tempo a gente não vai ligando mais. Não é verdade? Você já quer pensar em outro. Uma razão simples. As coisas têm um prazo de validade na nossa vida. Prazo de validade. Você compra um instrumento musical. Faz um esforço, compra. Você tem um cuidado tremendo. Mas com o tempo, naturalmente, a gente já não vai tendo tanto cuidado assim. É normal.
Porque coisas têm uma validade passageira. E quem regula a vida pelo dinheiro constrói uma falsa sensação de satisfação. E por fim, amém, meus irmãos? Qual é a última verdade do texto? Que muitos sabem, mas pouco acreditam. Esta: quem regula a vida pela perspectiva material, perde, inevitavelmente, a perspectiva espiritual e da eternidade. E aí é que está o ponto mais sério. O indivíduo perde. Jesus amado diz assim: o indivíduo que disse, eu tenho muito, vou aumentar os meus celeiros para guardar os meus produtos e vou dizer para mim mesmo, eu estou satisfeito, alma tens depósito, muitos bens, Deus lhe dá uma sacudida na parábola, e o Senhor Jesus, então Deus diz assim no verso 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Irmãos, vamos ler isso aqui, é muito sério. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você sabe quando Deus vai chamar você? Sabe? Graças a Deus que nós não sabemos. Se você soubesse que você vai tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo, seria um inferno, não é verdade? Graças a Deus. A nossa vida é tão frágil. Tão frágil. O Senhor Jesus está dizendo para aquele que o procurou, para uma questão financeira, de herança, dizendo assim, olha, é loucura regular a vida pela perspectiva material, porque isso inevitavelmente tira o foco da vida espiritual. Irmãos, quantos crentes no passado que lutavam com dificuldade eram mais fiéis do que hoje, quando tem abundância? Quantos? Às vezes eu ouço história de membros da igreja que me inspiram tremendamente, muitos já foram para a eternidade, que vinham de Ipiabas, a pé, para um culto de domingo de manhã, com a família. Ficavam o dia todo na igreja, porque antigamente era culto de manhã, evangelismo à tarde, culto à noite. Hoje está muito fácil, irmão. Pastor Hernandes tem uma mensagem que ele diz assim, está chegando ao fim o tempo de facilidade da igreja, mais ou menos assim. Antigamente era diferente. Domingo era dia de escola dominical, culto da manhã, evangelismo à tarde, união de treinamento, culto à noite, voltava todo mundo para casa feliz. Hoje está fácil demais. Eu peguei esse tempo. Os jovens iam para os asilos evangelizar. Todo domingo nós íamos para a Praça Nilo Peçanha, 6 horas, fazer um trabalho de ar livre. Seu Levi, sogro do Francisco, carregando uma caixa de som, com o terninho dele. E a gente cantava, pregávamos, arrastava as pessoas para o culto, pregava, muita gente aceitando a Cristo. Hoje está muito fácil. Muito fácil. Porque perdemos a perspectiva da eternidade. Irmão, isso é sério demais.
louco. Há pessoas que precisam ser sacudidas. Nós não estamos aqui para um entretenimento. É tratar de eternidade. Isso é sério demais. Quando eu vou visitar alguém no hospital, independente da condição, eu procuro me certificar se a pessoa já aceitou a Cristo, se está firme. Porque isso é sério demais. Quem regula a vida nessa dimensão horizontal perde a perspectiva de eternidade. É muito sutil. Facilidade do mundo moderno, irmãos, pode ser também um conspirador na dependência de Deus. Pensa 50 anos atrás. Menino ia estudar, saía da roça, ia estudar, aquela família crente, estudar lá na cidade. Tinha facilidade de telefone. Aquela mãe, aquele pai, todo dia orando, não tinha notícia do filho. Senhor, guarda o meu filho. Era carta que levava tempo para ir, tempo para voltar. Orando pelo filho. Senhor, guarda o meu filho. Foi estudar na cidade grande. Ou mesmo numa cidade grande, a facilidade de comunicação não era tão grande quanto hoje. Hoje eu posso falar com a Sara lá em Dallas e falar com o Reuel que está lá, pastor Reuel que estava em Petrolina, e a gente faz ali um encontro de família em 3 pontos, a facilidade é grande. Aí sabe o que acontece? Aí a gente pergunta, está tudo bem, a gente já não ora com a mesma intensidade. Alguns de vocês aqui, irmãos, estão firmes, porque teve uma mãezinha, um paizinho com o joelho no chão, orando por você. Está entendendo? Quantos estão entendendo aqui eu estou pregando? Eu estou pregando hoje com o meu coração queimando, gente. Pedindo que o Espírito Santo provoque em você a compreensão dessas verdades. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Amém. Qual é o tema da campanha que a gente vai lançar? Você pode falar bem firme? Alguém aqui nessa manhã quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Quer entregar sua vida a Cristo? Eu vou perguntar, se houver, levanta sua mão. Alguém aqui, lá na galeria, quer dizer assim, eu quero hoje entregar meu coração a Jesus, pastor. Eu quero me preparar para a eternidade, sim. Alguém quer fazer isso? Aqui. Alguém que está afastado, quer voltar para o caminho do Senhor nessa manhã? Levanta sua mão se houver alguém aqui. Alguém quer se decidir nessa manhã, pastor, eu aceitei a Cristo, quero me decidir para o batismo hoje, pastor. Você quer fazer isso? Alguém aqui nessa manhã? Todos já estão firmes no Senhor? Nós vamos cantar um louvor, finalizando aqui o culto, e já oro para encerrar o culto. 3 minutos eu oro para encerrar, irmãos. Eu oro para encerrar. Nós vamos ouvir aqui a introdução de uma canção, de um louvor. Depois eu oro encerrando para você voltar para casa. E hoje à noite estaremos de volta. Querendo Deus. Amém? Qual é o tema da campanha? Fala bem firme, qual é o tema da campanha? Volta para a igreja. Você que está me ouvindo e vendo pela internet,